As projeções para a inflação em 2025 e 2026 subiram novamente, segundo dados do Boletim Focus do Banco Central. Hoje, Fábio Piperno não está aqui para espernear. Vamos ouvir o nosso Henrique Kriegner sobre o Boletim Focus, se ele gosta ou não, se ele tem a mesma ojeriza que tem Fábio Piperno pelos dados que são divulgados pelo Banco Central. Mas antes vamos conhecê-los com o Álvaro Noceira, que está aqui conosco. Fala aí, meu amigo, bem-vindo. Boa tarde para você, Evandro, a todos que nos acompanham no 3 em 1. É a 17ª alta consecutiva. Os analistas do mercado financeiro, ouvidos pelo Banco Central para o Boletim Focus, elevaram mais uma vez a projeção de inflação para 2025. Então, para este ano, a projeção ela subiu de 5,51% para 5,58%. A gente lembra que no comecinho do ano, no comecinho de janeiro, a projeção estava em 5% e agora 5,58%. Para o ano que vem, os analistas também projetam uma alta, saindo de 4,28% para uma inflação de 4,30%. Lembrando que a meta de inflação estimulada pelo Banco Central de 3%, com uma tolerância máxima de 1,5%. Com relação aos juros, os economistas mantiveram a estimativa de 2025 e 2026. Para este ano, é esperado, então, uma Selic de 15% ao ano. Atualmente, a Selic está em 13,25%. Lembrando que a gente tem uma alta já contratada de 1 ponto percentual para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária, que acontece no mês que vem. Então, acontece no comecinho de março. Então, a gente pode ter essa alta se aproximando, claro, desta projeção. Para 2026, uma Selic de 12,5%. E 2027 subiu de 10,38% para 10,5%. E finalizando com o PIB, o Produto Interno Bruto, a soma de tudo que é produzido aqui no Brasil, a projeção caiu de 2,06% para 2,03% para 2025. Volto com você, Evandro. Obrigado pelas informações, Álvaro Noceira. E aí, Alan Gani? Foi um boletim Focus ruim, aliás, uma pena. Não, sempre ruim, está cada vez mais aumentando essas projeções. Pois é, está ficando cada vez pior. Uma pena que o Piperno não está aqui. Eu gosto muito do Kriegner, mas eu ia amassar, passar o opalão em cima dele. Passar o opalão. Agora... Bebe pouco. O Opala, fala. Agora é o seguinte, o que chama a atenção de uma semana para outra, quer dizer, piora novamente a expectativa de inflação, tanto para 2025 quanto para 2026, passa de 5,51 para 5,58 e 4,28 para 4,30. A piora da tendência. A primeira projeção não foi tanto, porque foi de 5,50 para 5,51. Aí vocês falaram, não, sei lá, um ajuste fino. Agora de 5,51 para 5,58, aí já é uma preocupação maior. Né, exatamente, né? A gente está falando aí de 0,07 pontos percentuais e caminhamos para os 6, o que é muito ruim em termos inflacionários. E já está acima da meta há bastante tempo. Há bastante tempo, né? E com esse problema inflacionário do país. E a projeção pode contaminar a inflação de agora. Outro ponto que me chamou a atenção foi a desaceleração do crescimento econômico projetado. Então, Evandro, era 2,06 na semana passada, 2,03. Tudo bem, a queda é marginal? Mas mostra já que o mercado está ficando mais pessimista em relação à atividade econômica. Então, talvez a gente tenha um ano com mais inflação e menos crescimento econômico e também caiu a previsão de crescimento econômico para o ano que vem. O Gustavo Segré, eu queria que você nos explicasse de que maneira que essa projeção poderia contaminar o ambiente atual e também jogar uma água no chope do ambiente futuro, a exemplo do que mencionou e introduziu aqui o Alan Gani. Eu lembro que a primeira vez que eu utilizei a palavrinha dominância fiscal foi precisamente nessa mesma poltrona nos estudos da Jovem Pan em Brasília. E muita gente me perguntava, dominância fiscal, está longe, imagina, você está colocando muito problema no futuro. E eu sinto que isso está se aproximando. E vou com outra palavrinha na mesma poltrona, no mesmo estudo da Jovem Pan em Brasília. Estagflação, que é o pior dos mundos para qualquer país. Quando você tem uma queda da atividade econômica com aumento da inflação. A Argentina já vivenciou isso e a situação é crítica para a população. O governo não consegue enxergar isso. Agora, quando você vê
que os que controlam o mercado, e não são poucos, são mais de 120 analistas que conformam o informe Focus, eles estão observando o crescimento da inflação. E não estamos falando de um crescimento marginal, como muito bem indicava Alan, 5,50 para 5,58, ou 5,51 para 5,58. É muita coisa. E com uma decrescente na atividade econômica, isso tem que alertar o governo. Começam a aparecer luzes amarelas no futuro. E essas luzes amarelas podem virar luzes vermelhas. O problema é que quando de uma luz amarela passa para uma luz vermelha, não sendo um farol, o problema para o governo pode ser muito grave. E qualquer problema que o governo não consiga entender e resolver a tempo, isso pode levar a um problema para a população. E não vai adiantar o presidente indicar de não comprar alguma coisa se está cara, porque tudo começa a ter essa tendência para cima. E o governo vai ter um problema adicional. Se a atividade econômica cai, a arrecadação também cai. Mas com o gasto público aumentando, isso pode ser uma bomba que ninguém vai querer ou poder desativar. Agora, às 5h48, quem nos acompanha pela rádio, aquele último intervalo para vocês. Daqui a pouco espero vocês de volta, a gente vai estar falando de economia. E nas outras plataformas seguimos. Ô Henrique Kriegner, essa luzinha vermelha que o Segré está mencionando, para você, ela está distante, assim, meio desfocada, meio... Você está tentando, assim, apertar os olhos para enxergar, ou ela está mais próxima do que você gostaria? Está bem mais próxima do que o Brasil gostaria ou precisaria, viu, Evandro? Eu acho que realmente as projeções não são positivas, como vocês falaram aqui, estão aumentando cada vez mais e crescem também. E aí, até fazendo um parênteses aqui, muitas pessoas que são mais do lado do governo, um pouquinho mais pro lado de lá, não gostam tanto do Boletim Focus, porque ele considera realmente o humor do mercado também, né? A expectativa do mercado, etc. Não dá pra gente só desconsiderar isso e fazer como muitos que apoiam o governo dizem que o mercado é histérico. Não é histérico, o mercado tem ali o teu posicionamento que precisa ser considerado. Agora, fechando esse parênteses, está cada vez mais incerto para o mercado e também para a sociedade brasileira como é que nós vamos sair dessa crise. Quais serão as medidas, né? E isso traz os impactos aí nessa questão também. Eu não quero voltar só com os aspectos políticos, mas não dá para a gente desconsiderar esse aspecto do equilíbrio fiscal, a lição de casa que precisa ser feita, os ajustes que precisam ser tomados. E quanto mais nós tivermos figuras políticas à frente das decisões econômicas, mais incerteza nós vamos trazer para o mercado, para os investidores e também para a população brasileira. Isso é pior para todo mundo e aí a luz vermelha brilha mesmo. Fala, Zé Maria. Essa preocupação que o Segré está falando aqui da inflação com uma estagnação da economia, né, com a recessão, ela é real e já preocupou, inclusive, organismos internacionais que viram isso em alguns países. Então, além, evidentemente, desta previsão de uma inflação maior, mesmo com juros estratosféricos, né, os maiores juros do mundo, a inflação continua subindo, né? E a possibilidade, por enquanto é possibilidade, a gente sempre teve muito cuidado aqui para não usar a palavra exagerada e tal, mas é apenas uma possibilidade, um dos cenários que é a recessão, né? Que é o pior dos mundos. Agora, a recessão com a inflação, que é a palavra que o Segré usou, né? Inflação, isso aí é muito ruim. E a situação mais preocupante do Brasil é porque soma-se a isso aí a dívida, né? A dívida interna nossa atingindo mais de 70%, 80%, né, do PIB. É quase 2 orçamentos para pagar a dívida interna. Então, é uma situação muito complexa. E, além disso, tem a situação internacional. Não está bem para ninguém. Isso não anima o Brasil, mas, assim, não está bom para ninguém a situação econômica internacional. Daí, essa grande preocupação. E esse pessimismo revela exatamente essas possibilidades, né, de cenário. E a economia é isso, é cenário, é tentativa de inventar o futuro. Agora, Langani, o Fábio Piperno sempre ressalta aqui a quantidade de vezes que o Boletim Focus errou, né? Exatamente porque ele vai buscando a mediana aí, né? Ele vai ouvindo os vários cenários e aí busca a mediana para esse resultado. Como é que a gente tem que olhar para esses erros e
compreendê-los da maneira em que a gente mantém a preocupação com esse cenário, mas também olha para possíveis soluções? Olha só, Evandro, eu mesmo tenho um artigo que eu escrevi mostrando que o Boletim Focus erra e erra muito nas projeções, mas nem por isso ele deve ser descartado. A gente não pode olhar o Boletim Focus como uma bola de cristal do que vai acontecer. Ele é muito mais um termômetro, Evandro, né? Do sentimento do mercado no momento, como o Kriegner falou. Então, qual que é o sentimento agora? É de que a inflação vai piorar. Qual que é o sentimento agora? Que a atividade econômica vai diminuir. Sim. Mas não significa que a inflação de fato vai ser 5,58% e que o crescimento econômico vai ser de 2,03%. Mas não dá para você ignorar esse sentimento. Mas não dá para ignorar esse sentimento, exatamente. Porque esse sentimento está traduzindo o momento agora, né, extrapolando para o futuro. Que é mais ou menos como a gente faz projeção. A gente pega a tendência de um passado recente até agora e extrapola para o futuro. Então, esse sentimento ele não pode ser ignorado. E é um sentimento de mais inflação, menos crescimento econômico, e a raiz disso tudo é o fiscal.